Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de Android de programação básica, agora vamos ver o desenvolvimento de um app Android baseado em modelos. Então este vídeo aqui ele é uma continuidade para a gente fazer uma comparação com a aula anterior que a gente fez um Android app partindo do zero, né? Então aqui a ideia é de dar para vocês um pouco mais de conceito de como utilizar os modelos na construção do aplicativo. Observe que eu comentei no vídeo anterior sobre a ideia de que construir um app Android, nunca você constrói um app Android do zero. Não existe esse conceito, porque ele é baseado em blocos que a gente vai conectando e com isso a gente produz o aplicativo. Então eu comparei ele com a programação em blocos que é utilizada, por exemplo, na programação e desenvolvimento Lego, né, que você constrói os seus objetos lá com base nos blocos que já existem. E no Android não é diferente. Olhando aqui para o exemplo que vamos executar, veja que nós vamos fazer o mesmo exemplo que eu fiz partindo do zero, só que eu vou fazer baseado nos modelos, né, do inglês templates, para a gente perceber o quanto a gente ganha de tempo ao utilizar os modelos já pré-existentes. Então, no modelo anterior, eu criei uma Login Activity do zero, depois eu criei uma Empty Activity para fazer a minha Main Activity, depois criei uma outra Empty Activity para fazer a About Activity. Nesse exemplo, eu vou usar uma Login Activity na abertura, uma Drawer Activity na Main Activity e vou usar uma Empty Activity apenas na About Activity, para a gente ver como fica diferente quando eu uso os modelos já pré-desenvolvidos pela Google, né, colocado já como padrão dentro do Android Studio e naturalmente do processo de desenvolvimento Android. Aqui no Android Studio, na criação de um novo projeto, diferente do modelo que eu parti do zero, então eu poderia, como eu fiz no modelo anterior, partir do No Activity, ou mesmo da Empty Activity. Mas como eu quero fazer o desenvolvimento baseado em modelos nos templates, eu vou iniciar o meu app já com uma Login Activity, que já está pré-definida aqui nos modelos. Então eu clico Next, peço para ele que gere para mim essa como Login Activity, e seleciono então aqui as opções, dou o nome que eu quero, ele já vai gerar os códigos e eu mando então ele produzir aí o aplicativo inicial. Vejam que este já é o meu app baseado na Login Activity. Eu iniciei, ele já tem aqui códigos adicionais comparado com o app do zero. Então no Android Manifest ele já incluiu para mim a Login Activity aqui como a activity principal que inicia o app. Quando eu olho na pasta Java, veja que ele criou aqui na Login Activity, ele criou aqui umas pastas distintas, ó. Vários arquivos Kotlin adicionais, e depois a gente dá uma olhadinha rápida nisso aqui. Não é foco agora explicar todo esse monte de código que ele gera, mas só para vocês perceberem que ele gerou. E aqui também em Layout ele já criou o layout da Login Activity. Então quando eu abro, principalmente a classe Login Activity Kotlin, veja que ele criou para mim aqui uma classe Login Activity baseado na AppCompat Activity, sobrescreveu o método onCreate, mas ele já acrescentou várias linhas de códigos adicionais para mim aqui, algo em torno, ó, olhando de 130 linhas de código, que ele já está pré-definido dentro da minha Login Activity. E aí, quando eu olho no arquivo XML, Activity Login XML, veja que ele também já montou um layout para mim aqui, pré-definido, para que eu possa efetuar então o login da minha aplicação. Duas caixas de texto, basicamente para poder estruturar aqui o meu app. Para poder continuar com a minha aplicação, quando eu clicar no Sign in or Register aqui, eu quero que ele navegue para uma outra Activity que é a Main Activity. A Main Activity eu vou construir com base no Drawer Layout. Então eu vou criar aqui uma Activity que utilize
o Drawer Layout como elemento fundamental para a construção. Então eu vou pegar aqui Navigation Drawer Activity e vou chamá-lo de Main Activity. Finish, ele vai gerar para mim tanto o arquivo Java quanto os arquivos XML que precisam para poder gerar esta activity. Então ele está processando aqui. Vamos lá. Veja que ele acrescenta vários arquivos de layouts adicionais aqui para mim. Ok. Vamos lá, terminou. Ok. E gera também a main activity, mais uma vez. Main activity é baseado na app compat activity. E no método onCreate ele também faz aqui a inclusão de várias linhas de código, algo próximo de 50 linhas de código, para poder então já deixar pré-definido para mim coisas que no app do zero eu tive que fazer manualmente, principalmente na Login Activity. E depois disso, eu tenho que adicionar também mais uma Activity aqui, que é a sobre Activity. Então eu vou partir agora de uma Empty Activity, adicionei Empty Activity e vou chamá-la de sobre Activity. Sobre Activity. Mando gerar o arquivo de layout também. Ele preparou aqui já para mim, já gerou o arquivo Kotlin, que é a classe para eu poder fazer essa manipulação. E também gerou aqui a Activity sobre, que é justamente o código XML que dá a base para a minha aplicação. Então eu vou compilar aqui, vou rodar no emulador esse meu app para a gente poder iniciar. Então cliquei, ele já vai carregar para mim a estrutura base do meu aplicativo. Aqui está, ele acabou de compilar o aplicativo e já rodar no emulador para mim. Quando vocês olham aqui, naturalmente a Start Activity é a Login Activity. Agora eu posso informar e-mail e senha aqui, ou login e senha. E daí clicar em autenticar, fazer o login na aplicação. Naturalmente que eu só criei os modelos, mas ainda não fiz nenhuma programação de navegação. E é isso que nós vamos fazer agora. A primeira alteração que vamos fazer agora no código é mudar aqui o nome do app de Login Activity para app com modelos, para ele ficar um pouco mais caracterizado aqui durante as nossas aulas. Então essa informação aqui, ela normalmente está aqui vinculada com o nome da aplicação. Então, quando você cria essa aplicação, ele monta o app name aqui, e esse app name é o que ele usa como base para ele poder então apresentar lá na barra de título. Nós vamos alterar aqui para app com modelos, para que ele use isso como nova base, então, para ele poder apresentar para o usuário. E aí, retornando aqui para a nossa Activity de Login, eu quero, quando clicar neste botão, que está chamado aqui de Login, eu vou alterá-lo aqui, inclusive o ID dele para btn login, tá? Só para efeito de ficar padronizado com a forma como eu utilizo. Sempre quando eu pressionar o btn login, eu quero que ele verifique as usuário e senha, vai fazer toda a autenticação, toda a parte lógica, que eu também ainda não vou discutir com vocês, mas eu quero que ele, depois que ele obteve sucesso na autenticação, ele redirecione o usuário para a nossa tela principal, que é a Activity Main. Então, seguindo a lógica, eu poderia, por exemplo, com base neste código do btn login, fazer aqui uma programação diretamente no onClick do botão, vir aqui e escrever no onClick a função que eu quero que ele execute depois que ele fez o processo de autenticação. Mas não vamos fazer dessa forma, vamos seguir tudo que já veio pré-definido para a gente na Activity de Login, na parte de programação. Então, quando a gente olha esse código, vejam vocês que ele gerou várias linhas, ele já cria aqui uma Login View Model, isso aqui faz parte de um padrão, de um pattern que a gente chama de desenvolvimento no Android, que a gente vai ver em breve, assim que a gente estiver vendo sobre padrões arquiteturais do app Android. E ele cria aqui alguns observers, que a gente também vai discutir um pouquinho posteriormente,
Se, por exemplo, falhar a autenticação, o usuário e senha estiver errado por alguma razão, ele vai desativar o botão de login para que o usuário não tenha acesso. Então ele fica monitorando isso. Por outro lado, se ao observar a tela de login, o resultado for ok, né, quer dizer, não der nenhuma mensagem de erro, então o resultado é ok, aí sim ele diz que está completo a opção de login e agora ele pode navegar para a main activity. Neste caso, eu posso incluir aqui então o seguinte comando, que é a minha intent, que é a minha intenção de navegar desta activity, que é a login activity, para a main activity. Aí aqui, .class.java, e aí eu já estou dizendo para ele, vou fazer o import da intent, adicionei a intent, e vou dar um start na activity passando a minha intenção aqui para ele poder iniciar. Então, com isso, eu já programei a navegação entre a minha login activity e a minha main activity. Então, vamos executar aqui e ver o resultado. Então, aqui está, ele já carregou a minha tela de login. Eu vou colocar aqui somente os símbolos de login, colocar o password, uma senha. Veja que conforme eu digito, ele já habilita o botão de sign in para mim, de login. Eu cliquei, ele dá um bem-vindo e me transporta para a minha tela home, né, que é a tela de início de login da aplicação. Agora, o que nós queremos fazer é, ao clicar, veja que ele já traz um menu de opções aqui para mim, ó, o Options menu, que eu quero clicar nesse menu e fazer a navegação para a sobre activity. Então vamos dar uma olhadinha agora neste código para a gente fazer a configuração e a navegação então para a sobre activity. Eu vou olhar aqui no menu, vamos ver o main, veja que ele define nesse título aqui, ó, se eu olhar no modo design, ele define nesse título a navegação para os settings. Eu vou pegar essa opção e vou alterar, vou chamar isso aqui de item sobre e vou chamar o texto de sobre. Então eu preparei o meu menu para navegação para a activity sobre. Lembrando que a gente já viu lá na app do zero, basicamente o que eu preciso fazer é ir na main activity agora e programar para que quando ele tiver selecionado esta opção no menu, ele faça a navegação para a activity sobre. E isso a gente faz aqui na main activity, sobrescrevendo a opção onOptions item select, para que ele saiba que quando o item que for selecionado no menu, então nós vamos colocar aqui when item.item id for r.id item sobre, então o usuário clicou nessa opção. Aí nós vamos mostrar a activity sobre. Então esta é a função que nós iremos programar. Vamos pedir para gerar agora aqui já Alt e Enter, criar a função aqui embaixo. E se não for isso, else, aí então ele chama a função padrão da classe mãe, que é o options da classe mãe. Terminando de configurar então a nossa opção para mostrar a activity sobre, veja que nós precisamos configurar um método de retorno boolean aqui. Vamos assumir que isso aqui vai dar certo e vai retornar true, tá? E aí nós vamos criar uma intent, que é a intent que vai fazer a navegação desta activity para a sobre activity. Aí nós temos aqui a opção class.java e vamos importar a intent também aqui para a main activity. Importamos. O último passo para iniciar essa navegação é dar o Start Activity passando a nossa intenção. Então, com isso aqui, podemos compilar novamente a nossa aplicação e, ao usuário selecionar o sobre, ele já deve efetuar a navegação para a sobre Activity.
está. Ele já carregou, então, a Login Activity. Vamos fazer aqui a autenticação. Fiz a autenticação, fui para a Home Activity, cliquei no menu Sobre e ele navegou para a Sobre Activity. Nós não fizemos nenhuma descrição aqui na Sobre Activity, vamos fazer isso já. E vamos fazer aqui também o suporte para fazer retorno para a Activity Main. Então vamos voltar aqui na nossa programação, na Activity Sobre. Vamos usar aqui um text view, vamos colocar aqui só um item para dizer aqui, né, que esta aqui é a Sobre Activity, Sobre Activity. E vamos aumentar o tamanho do texto, vamos por aqui um formato maior, e aí vamos estabelecer as relações. Então, o que eu quero na Sobre Activity, eu quero ativar aqui o suporte para Action Bar e vou definir o display Home Up as Up Enable para True, colocando aqui a interrogação para identificar que ela pode ser nula, ok? E no Android Manifest nós vamos estabelecer que existe uma relação entre, eu vou colocar aqui, reorganizar as activities na ordem de navegação, a Sobre Activity. Vou colocar também a Main Activity aqui, ok? E vou estabelecer então uma relação entre a Sobre Activity com a Main Activity, dizendo que existe uma relação aqui, ó, que é a Parent Activity Name. E eu digo que essa relação é com a Main Activity. Com isso, se eu executar novamente meu código, eu devo ter no emulador uma navegação de retorno da Sobre Activity para a Main Activity. Então vamos ver esse resultado. Então aqui está novamente tela de login, vamos autenticar, ok, sign in, fomos para a Main Activity, cliquei no Sobre, fui para a Sobre Activity, se eu pressionar o back, que é o retornar, eu retorno para a Home Activity. Então, pessoal, com isso aqui, eu encerro com vocês a criação do esqueleto de um app com modelos, tentando utilizar os modelos que aqui existem. Vejam vocês que o tempo que eu gastei para construir esse esqueleto básico foi bem menor do que construindo ele do zero. Claro que no do zero eu expliquei muitos detalhes, então eu gastei mais tempo explicando. Mas ele já preparou para mim aqui toda uma estrutura de app, incluindo o Navigation Drawer, que eu não tinha ainda programado no app do zero. Ele montou, já deixou tudo previamente definido para mim. Eu poderia ir direto para qual é o tipo de situação de negócio que esse app lida e começar a programar. Então, num tempo bem menor, eu consigo um resultado maior porque estou utilizando os templates como modelo. Espero que isso aqui sirva de base para vocês pensarem como iniciar o desenvolvimento de um app. E na sequência a gente vai avançar agora para os demais componentes e os componentes dinâmicos da programação Android. Até mais!